A nossa capital, hoje a gente resolveu aqui no CTV fazer um teste. Será que a implantação das faixas exclusivas mudou o tempo de viagem dos ônibus? Bom, a gente colocou um carro para fazer o mesmo trajeto do ônibus. E quem está no carro é o repórter Tiago Meirelles, conversa agora com a gente. Tiago, boa tarde. Onde é que você está, né? Parado aí no congestionamento, já deu para ver. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Nós estamos então no carro de reportagem na Avenida Antônio Salles, que na verdade é o terceiro segmento deste percurso do ônibus da linha 222, que é a linha que vai do terminal Antônio Bezerra até o terminal do Papicu. O trânsito bastante lento neste momento, principalmente por causa do sinal de trânsito, mas há muitos carros, realmente há muitos carros, e em alguns pontos há retenções como neste em que estamos agora. No entanto, apesar de todo esse trânsito e de estarmos usando a faixa destinada aos carros, que que não pode ser utilizado pelos ônibus, nós estamos à frente do ônibus que está na faixa exclusiva. Acredito que isso seja porque o ônibus faça várias paradas durante todo o trajeto e então acabe indo mais devagar do que os carros. A expectativa, segundo o motorista, é que o percurso que começou por volta das 11h40 termine lá no terminal do Papicu ao 12h30, mas agora já são quase 12h10. Acredito que esse percurso não vai poder ser cumprido. É uma aposta que nós vamos fazer agora. Será que ele vai cumprir esse horário, Luiz Esteves, Caroline? Tiago, só para que fique bem claro, para que o nosso teste de fato funcione, você saiu junto com o ônibus lá do terminal do Antônio Bezerra? Exatamente, Luiz. Nós saímos ao mesmo tempo que o ônibus do terminal, saímos inclusive atrás do ônibus, mas nós estamos bem na frente dele, até mesmo no retrovisor do carro, eu já tentei olhar aqui, não conseguimos mais ver o ônibus com o qual nós partimos ao mesmo tempo. A gente tem inclusive agora, Tiago, imagens ao vivo de dentro desse ônibus. Vamos ver se a gente consegue já colocar direto a imagem do ônibus. Tá aí, ó. E uma câmera instalada dentro desse ônibus que faz ali Antônio Bezerra Papicu. E a gente está observando que o ônibus está parado exatamente onde você estava há pouco, Tiago. Onde você estava parado há pouco, o ônibus está parado. Nesse mesmo semáforo aí, se eu não me engano, no cruzamento com a Rui Barbosa. Se não abriu agora, o ônibus vai conseguir dar uma seguida, né? E tem carro aí na faixa exclusiva, né? O motorista está saindo agora, mas além das paradas, ainda tem alguns motoristas que atrapalham um pouquinho também o percurso do ônibus, né? Exatamente. O ônibus está um pouquinho atrás de você, Tiago. Então a gente vai ficar acompanhando essa viagem do Tiago de carro e com a nossa câmera instalada dentro do ônibus para saber quem é que vai chegar primeiro lá no terminal do Papicu. Até já, então, Tiago. Fala, até já, Tiago. Vamos ver como é que está o desafio agora? O Tiago Meirelles continua dentro do nosso carro de reportagem. Onde é que você está, Tiago? Luiz, nós acabamos de cruzar aqui a Desembargador Moreira, estamos na Avenida Antônio Salles e aqui o trânsito está muito complicado para os carros. Já para os ônibus, o trânsito é bem mais livre. Há bastante tempo, o ônibus articulado com o qual nós saímos lá do terminal Antônio Bezerra passou pela gente e já está bem distante. Mas para os carros, como podemos ver, o trânsito é lento e com retenções em vários pontos. Realmente, o que a gente pode perceber é que neste trecho da rua Antônio Salles, da Avenida Antônio Salles, o corredor está funcionando. Diferente do que acontece nesse momento, por exemplo, lá na Avenida Bezerra de Menezes, que está em obras, e também da Avenida Domingos Olímpio, em que ainda há muito desrespeito dos motoristas ao corredor exclusivo. Tiago, a gente volta já já com você aí. Vamos ver onde é que está o ônibus, então, para fazer o comparativo rapidinho. O ônibus já está na Avenida Engenheiro Santana Júnior, bem pertinho do terminal do Papicu, perto do destino. Já passou a Antônio Salles toda, subiu o viaduto, né? E já está chegando no terminal praticamente. A situação se inverteu, Tiago. Quer dizer, quando nós chegamos aí na Avenida Antônio Salles, o trânsito parou para os carros, mas o ônibus seguiu direto. Passou de vocês. É exatamente isso. Nós estamos aqui parados, ainda estamos longe do viaduto. Por exemplo, como vocês podem ver, ó,
totalmente parado, principalmente nos cruzamentos em que há semáforos. Muito complicado neste momento sair de casa, não recomendo para ninguém usar esta via neste momento, todos indo para casa para a hora do almoço, né? Um horário em que o trânsito realmente fica mais complicado. E agora, para os carros, está muito pior, mas para os ônibus, eu acho que essa é a melhor opção, né? Quem sabe as pessoas não passam a usar o transporte coletivo depois de ver a nossa reportagem ao vivo aqui do carro. E vale reforçar, né, Tiago, que o carro particular, ele não pode entrar na faixa a não ser seja para dobrar à direita, né? Fazer uma conversão aí no caso, né? E os fotossensores já estão aí para... A fiscalização já está valendo na Antônio Salles e nos outros locais onde tem também faixa exclusiva para ônibus. Vale lembrar para o motorista não desrespeitar, né? Obrigada, Tiago. Por enquanto, né, vai ficar aí preso no congestionamento. Daqui a pouco a gente volta a falar com você para saber em quanto tempo você levou aí para fazer essa viagem, tá bom? Até já. Bom, o nosso desafio de hoje aqui no CTV era acompanhar o mesmo percurso feito por um ônibus e por um carro. O nosso repórter Tiago Meirelles está percorrendo Fortaleza, né, dentro do carro da reportagem, e a gente tem uma câmera instalada na frente de um ônibus. São essas imagens que estamos vendo agora ao vivo. Olha só o saldo dessa viagem. Vamos contar para o pessoal, Luiz. Detalhe, hein? Você pode conferir no seu relógio aí, meio-dia 33 minutos. Esse ônibus que a gente estava acompanhando, ele chegou lá no terminal meio-dia e meia, em ponto, pontualmente. Dentro do horário estipulado, né, pelo cronograma da equipe da empresa, ou seja, não teve atraso hoje para os passageiros, né? E o ônibus já está de volta, já está voltando para o terminal do Antônio Bezerra, fazendo o percurso de volta. E o Tiago Meirelles, que estava no carro, por um segundo chegou a ficar na frente do ônibus, mas acabou ficando para trás. E aí, Tiago, onde é que você está? Chegou só agora ao terminal? Luiz, se o ônibus já está chegando no terminal, já está indo para o terminal do Antônio Bezerra, nós acabamos de chegar neste momento aqui ao terminal do Papicu. Foi mais de 1 hora de viagem, um trânsito muito intenso, principalmente na Avenida Domingos Olímpio e também na Avenida Antônio Salles. Nós mostramos ao vivo a situação do trânsito por lá, mas mostramos também que a faixa exclusiva de ônibus estava livre. Então os ônibus podem circular com muita rapidez e chegar antes que os carros, ao menos quando o trajeto é o mesmo, né? Nós sabemos que no dia a dia das pessoas, muitas vezes, elas não têm que pegar mais de um ônibus, né? Porque um ônibus só não é suficiente, mas neste caso, se a pessoa precisar de apenas um ônibus, vale mais a pena do que ir de carro, Luiz, apesar do conforto. É isso, fica a dica, né, Tiago? E vale salientar ainda que estamos no período de férias escolares, né? O número de carros é bem menor e mesmo assim o Tiago ainda conseguiu chegar depois do ônibus. Muito obrigado pela sua participação, Tiago, pelo nosso desafio ao vivo. Obrigada, Tiago.